Lucas 17, 26, Renato me avisa do horário. 17, 26, todo mundo abriu? Essa é bem rápida, só para te situar um contexto. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amém? Bem rápido, é claro que você já sabe, e é muito ministrado isso aqui, que Jesus, quando ele está dando esse texto, ele está dizendo acerca do contexto dos dias do qual ele viria, sim ou não? Amém, gente? Ele está falando dos dias, dos tempos do fim. E aqui, mais do que isso, agora eu quero olhar com outros olhos esse texto, quero que você me acompanhe nesse entendimento. Porque ao ler esse texto, eu não só entendo como os homens, como o mundo estaria, mas também ele me dá dois homens, dois padrões referenciais de família. Ele me dá dois modelos de família, e aí não é do mundo, é família de crente, Noé e Ló são crentes, sim ou não? Ele me dá dois modelos diferentes, divergentes e completamente opostos de família de crente. O modelo de família de Noé e o modelo de família de Ló. Amém? Você consegue entender o que eu quero começar a dizer? E para desenvolver esse paralelo, eu quero que você vá comigo agora para o nosso livro maravilhoso, Gênesis 6. Eu estou desde o começo do ano lendo Gênesis, eu não consigo acabar. Gênesis 6, o versículo 1. Quem abriu diz amém. Gênesis 6, o versículo 1 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade, se você quiser sublinhar aí maldade, a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Eis as gerações de Noé. Em algumas versões, eis a história de Noé, mas essa palavra para história é a mesma para gerações. Eis a geração, as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém. Primeiro ponto que eu preciso mostrar para você, que você precisa entender comigo, é que o contexto que o autor de Gênesis, Moisés, ele começa a descrever, o contexto do qual Noé ele está inserido, é um contexto do qual onde o prazer sexual ele tinha tomado grande forma e grande proporção. Aqui está dizendo que os filhos, aqui eu não quero entrar num contexto, né, de polêmica, de filhos de Deus, de anjos e tudo, eu quero só que você foque no texto, nesse entendimento, que por agradar aos olhos, olha aqui para mim, por agradar aos olhos, porque eles tomaram das filhas daquela que eles vendo as agradaram mais. Quer dizer que era um tempo, uma cultura, onde os homens seguiam aquilo que lhes agradava mais aos olhos.
Todo esse contexto de pecado sexual, porque aqui a primeira menção ao contexto histórico, ao contexto contemporâneo social de Noé ali, é sobre esses casamentos. São homens que se casavam com mulheres, e várias vezes, por isso que lá em Lucas está dizendo, casavam-se, davam-se casamento, um prazer sexual voltado aos olhos. E quando está dizendo voltado aos olhos, eu posso entender, eu quero que você olhe para mim, havia uma cultura naquele tempo de sensualidade. Uma cultura de sensualidade onde as mulheres talvez mostrassem mais do que deveria. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Havia uma cultura, porque como eles tomavam mulheres das que agradavam mais aos olhos, a cultura do povo ficou de, olha, eu vou me expor. Quanto maior a exposição, maior o agrado aos olhos. Então eu tenho mais chance de me casar e de ter relações. Quem está entendendo o que eu quero dizer? É bem diferente do que nós temos hoje, sim ou não? É igual, não é? É exatamente o mesmo modelo de sociedade. Aqui está dizendo o seguinte, olha só. Vendo que eram formosas, que quer dizer, estavam se entregando aos próprios olhos, aos desejos, que provavelmente havia muita coisa exposta que não deveria. Eles, guiados pelos olhos, nessa cultura de exposição, eles começam a se casar e dar-se em casamento. E é engraçado o seguinte, o pecado aqui ele toma tanta forma, ele havia se multiplicado de tal maneira, atingido tal nível, que o próprio Deus começa a limitar o quanto o homem ia viver. Ele fala, não, agora o homem vai viver só 120 anos. O homem é carnal, o coração dele está totalmente exposto, eu estou vendo que o coração dele tende para o mal. Amém? Esse é o contexto da vida de Noé. Olha só, aqui ainda fala de maldade e violência. No 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A palavra para violência aqui é crueldade e injustiça. Será que no tempo de hoje, aí eu quero bem rapidamente para você entender, você precisa ligar a televisão 2 minutos para entender crueldade e injustiça, sim ou não? Menos de 2. Eu quero que você entenda em nome de Jesus, em primeiro lugar, a atmosfera e o ambiente em que Noé estava inserido não é diferente do que o que nós estamos inseridos hoje. Agora é engraçado, porque quando Jesus vai dizer, ele fala nos dias de Noé. Então ainda que todo o ambiente, ainda que todo mundo, todo o padrão referencial do mundo seja pecado, Jesus olha para a terra e fala nos dias de Noé. Ainda que o pecado abunde, superabundava a graça na vida de Noé, e ele se torna padrão referencial para Deus diante de todos os homens. Amém? O que eu quero dizer? Que você precisa, em nome de Jesus, entender que se Deus olhar para a sua casa, Ele tem que te ver diferente. Ele tem que olhar para a sua casa e falar, olha, nos dias de João, nos dias de Geraldo, ainda que o pecado superabunda ali no mundo, havia um homem reto, justo e íntegro, o qual chamou a atenção aos olhos de Deus, a ponto de os dias não serem tão pecaminosos assim. Não, são os dias de Noé. Você está entendendo o que eu quero dizer? O padrão referencial nunca vai ser o pecado, vai ser sempre o homem diante de Deus, o homem justo, reto e íntegro diante do Senhor. Por mais que nós possamos falar aqui de todo esse contexto que é importante, mas que eu quero finalizar aqui esse contexto, você já entendeu, o mundo está igual, mas o que chamou a atenção aos olhos de Deus não foi só isso, foi que havia um homem no qual ele podia confiar, havia um homem no qual ele teve uma casa que ele achou graça. Não, o homem e essa família, porque não entra só ele na arca, entra ele, os seus filhos e a sua família entra na arca. Então, em nome de Jesus, se você quer salvar a sua casa, você precisa entender como que Noé viveu no meio desse povo. Amém? Primeira coisa, 6:9, eis as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Para aí só um minuto. Quando a Bíblia começa a dizer, olha, essas são as gerações de Noé, você já pensa logo em seguida, ele vai começar a dar o quê? O nome dos filhos, sim ou não?
Sem Cã e Jafé. O normal, o correto, seria, depois de falar, olha, essas são as gerações de Noé, dar o nome dos filhos. Mas o que Deus está chamando a atenção é o seguinte: Noé gera primeiro alguma coisa no céu. Não é simplesmente uma geração de filhos, não é a geração de filhos que salva a continuação da humanidade. Não é a geração de filhos, é a retidão, a justiça, a integridade e a intimidade que Noé tinha com Deus. É preciso que você olhe agora para a sua vida e para a sua casa e entenda o seguinte: o padrão referencial para a salvação num tempo de juízo é que eu devo, assim como Noé, ser encontrado reto, justo, íntegro entre os meus contemporâneos. A chamada de Deus, olha, a biografia de Noé, que Deus dá de Noé, ele diz assim: olha, Noé andava com Deus. Quem mais andou com Deus? Enoque. É a mesma biografia de Enoque. Enoque andou com Deus até não ser achado mais, porque ele foi arrebatado. Arrebatamento, amém? Você consegue entender? A chamada para a sua vida hoje é se parecer com Noé a tal ponto de você ser arrebatado no meio de um tempo de juízo. A Bíblia está dizendo que o tempo do dilúvio é um tempo de juízo. Se vem um tempo de juízo, é necessário uma família entrar num lugar em Deus, onde nós possamos ser salvos. E eu quero apresentar isso para você hoje. Amém? Homem, conceito de hombridade. Ele era homem, governava a sua casa, exercia o seu sacerdócio, era homem que trabalhava. Ele é um homem sério. Aí eu te pergunto uma coisa. Aqui fala de justiça. Ele buscava estabelecer atos de justiça, justiça de Deus perante os homens. E fala de integridade. Um homem dado ao seu propósito. A palavra dele era sim, sim, não, não. Entregue a sua verdade. Vou fazer uma pergunta, eu quero que você pense uma coisa. Será que nós crentes somos padrões referenciais de justiça, de integridade, de hombridade? Amém? Você consegue entender o que eu quero dizer? O crente hoje, ele é padrão referencial para a justiça, para a integridade, paga as contas. Esse homem, ele atinge um conceito em Deus. Andava com Deus, é um conceito de intimidade. Quando diz andava com Deus, quer dizer que ele não andava só. Aonde ele ia, Jesus estava com ele. Aonde ele ia, ele chamava Jesus para ir junto. Era um homem de oração. Um homem que não estava só entregue ao seu pecado, é um homem entregue a Deus. Ele andava com Deus. Ele não estava entregue ao seu próprio caminho, ao seu deleite ou aos seus olhos. A vida dele era entregue ao Espírito. É por isso que ele consegue ouvir e saber o que fazer. O que nos falta muito hoje é uma falta de entrega a andar com Jesus para poder ouvir o que se tem que fazer. Crentes perdidos são crentes que não andam com Deus, que estão perdidos no meio de um tempo de juízo e não têm em si o padrão estabelecido de retidão, justiça, integridade e intimidade. O que nos falta muitas vezes é andar com Deus, para poder entender essas coisas. Abre comigo Hebreus 11. Hebreus 11, 7. Abriu aí? Amém? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Primeira coisa, olha para mim, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Um homem que anda com Deus, ele é instruído, ele sabe o que tem que fazer. Eu quero repreender agora, em nome de Jesus, toda geração de crente que não sabe o que tem que fazer. Toda geração de crente perdido, seja repreendido em nome de Jesus. Ele foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Sendo temente a Deus, ele aparelha uma arca. Presta atenção que eu vou trabalhar essa figura.
aparelhou uma arca, quer dizer que ele faz, ele constrói, ele dedica tempo para fazer uma arca. Mas a Bíblia está dizendo que a arca é para a salvação da sua casa. Pela arca ele salva a casa, mas ele condena o mundo. Então entende, olha para mim, a arca, meu irmão, a arca, a função dela é a casa e não o mundo. Sabe por quê? Porque o que adianta se você tiver uma arca e não conseguir colocar os seus filhos dentro dela? O propósito é sempre a família, irmão. O que chamou a atenção de Deus não foi os 3 filhos que ele tinha, foram a retidão, a integridade, a justiça e a intimidade que ele tinha com Deus. A arca, meu irmão, sem filho para colocar dentro, é ministério infrutífero. A arca sem você ter quem você coloca ali dentro, é ministério de aparência, é árvore sem fruto. Pelos frutos o conhecereis. Uma arca sem você ter ninguém para colocar lá dentro é só estrutura. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Noé só consegue colocar os filhos para dentro da arca porque antes ele insere no coração dos filhos um propósito maior, valores eternos. Eu até mandei um texto para o pastor Geraldo sobre isso. A gente vê muitos filhos de pastores, né, reclamar, pensar que estão sendo substituídos pela obra de Deus, pelo ministério do pai. O pai troca o filho pela arca, né, pelo ministério. E com razão às vezes fazem isso. É importante a gente abrir o olho e começar a entender essas coisas. A arca é só estrutura. A arca, sem você ter os seus filhos, sem você ter quem colocar lá dentro, ela perdeu o seu propósito. A arca é para a salvação da sua casa. Noé não foi escolhido pela habilidade que ele tinha de fazer. A Bíblia não fala que ele era carpinteiro. A Bíblia fala que ele era reto, íntegro, justo e íntimo de Deus. A Bíblia não fala que ele era muito bom em construir as coisas. A Bíblia fala que esse homem andava com Jesus. Então a arca, meu irmão, ela deixa de ter propósito quando você não tem a sua família. Fala assim: a minha família é o meu propósito. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, olha, pelo que ele gera em Deus, pelo que ele gera no céu, entende, a arca como estrutura, as medidas da arca são celestiais, o céu revela para Noé, Deus fala para ele como que é para fazer. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito ou da nossa força. Ele tinha que fazer segundo a medida e o modelo que o próprio Deus entregou para ele. O nosso ministério é a mesma coisa, a sua vida com Deus é desse jeito. Quem está entendendo, levanta a mão. Amém. Com a arca ele salva a sua casa e condena o mundo. O que ele está dizendo? Que pelos valores e princípios que Noé estabelece dentro da sua casa, os seus filhos não se contaminam com aquilo que havia no mundo. Entende? Todo o contexto, todo o redor da casa de Noé, toda a pressão que havia, mas os filhos dele não se contaminam, eles entram na arca junto. Os filhos e a esposa. Agora eu vou entrar num outro assunto aqui. Noé sabia governar a sua casa, sim ou não? Sabia ou não? Pastor Geraldo, é em torno de 100 a 120 anos, mais ou menos, né? Que ele é por aí, né? Que ele passa construindo a arca. Todo mundo sabe disso, né? Não havia chovido sobre a terra ainda, sim ou não? Não teve chuva. Agora, imagina o seguinte: esse homem chega para a mulher dele e fala assim: eu vou fazer uma arca, porque Deus me mandou. E não é só isso não, vou fazer uma arca muito grande. Porque vai vir chuva sobre a terra que vai destruir tudo. Não havia nem chovido ainda. Ele chega para a esposa e fala: nós vamos ter que fazer, vamos chamar meus filhos, vamos fazer todo mundo essa arca aqui, porque vai chover e vai chover muito. E detalhe, ele fica 120 anos explicando que vai acontecer isso. Vocês estão comigo? Irmão, para eu convencer a minha esposa a deixar eu ir jogar bola já é complicado. Sim ou não? Agora ele teve que explicar para a esposa dele, meu irmão, que ia chover num tempo que não chovia. E que não era só qualquer chuva, é que ia destruir o mundo. Vocês estão entendendo? Esse homem governava a casa dele. E é mais do que isso. Depois de pronto, ela ainda teve que crer na loucura desse homem. Ela teve que entrar na arca também, sim ou não? O governo da casa faz você fazer sua mulher entrar na arca.
O governo da casa faz você colocar sua mulher e seus filhos para dentro da arca. O governo da casa faz você salvar a sua família em meio a um tempo de juízo. O sacerdócio estabelecido, antes de tudo, presta atenção, em meio a toda aquela pressão de um contexto, como que você vai, agora olha para mim, de forma prática, como que você vai, em nome de Jesus, inserir esses valores no coração dos seus filhos? Não é simplesmente apontar o pecado ou apontar o que está errado. Porque você só apontar o pecado ou só apontar o que é errado para os seus filhos, isso eles mesmos sabem fazer, sim ou não? Isso aí, qualquer princípio de valor moral ou ético, isso é básico, isso aí todo mundo sabe. Isso aí não vence a inclinação contra o pecado. Agora, o que acontece e dá certo na vida de Noé é que ele envolve não só ele mesmo, mas a família é envolvida na construção da arca. Você precisa agora não só apontar o pecado ou apontar os erros, mas envolver a sua família com a rocha, envolve a sua família na arca, envolve os seus filhos com a obra, envolve os seus filhos no ministério. Entenda que é um chamamento, é claro que você entendeu, cada um na sua maturidade, né? Você vai envolver seus filhos, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, depois vão falar que eu preguei bobeira. Mas o que eu quero dizer é, envolva os seus filhos, entenda que há um chamamento maior para a sua casa. Não é um chamamento seu, é um chamamento para a casa envolvida. Jesus fala em Mateus 7,24 que a casa estabelecida sobre a rocha, essa ela permanece. Então a palavra ali para casa não é só casa, residência, é família, conjunto de pessoas que vivem juntos. Ele está dizendo que não é para um só estar sobre a rocha, mas toda a família, todo mundo envolvido com a rocha, todo mundo envolvido no ministério. Era isso que ele estava dizendo. E a gente tinha uma viagem marcada para o Equador, eu vou dar um exemplo aqui. Tinha uma viagem marcada para o Equador, tinha passagem de compra já, a Érica começou a passar mal de noite, na noite, né, anterior à viagem, e aí eu olhei a Érica passando mal, a Isabela passando mal, todo mundo passando mal, eu falei, não vou ficar aqui. E está certo, a gente tem que cuidar da casa, a casa em primeiro lugar. Aí no outro dia cedo, Samuel me viu e falou, ai pai, o senhor não viajou? Ele com aquela sinceridade dele, né? Delicadeza, o senhor não viajou, o senhor não foi? Eu falei, não, a mamãe estava passando mal, mas a Belinha, e o papai ficou. Aí ele foi lá na mãe dele, e falou, ah, mamãe, o que foi? Não, a mamãe estava passando um pouco mal, mas a Isabela, aí o papai ficou. Ele, ah não mamãe, deixa o papai viajar, deixa ele pregar o evangelho. É claro que eu tinha que ter ficado, mas o cidadão está envolvido num propósito. Ele entende um chamamento, não é meu, é para casa. Mamãe, deixa o papai ir pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu insiro no coração dele princípios e valores eternos, superiores àqueles ao redor, que vão bombardear a vida dele para sempre. Não adianta só falar que o pecado é ruim, que está errado. Envolva o seu filho com Jesus Cristo, envolva o seu filho com o Espírito Santo, envolva o seu filho na oração, envolva ele na obra, mostre um caminho mais excelente. O simples apontar o erro e o pecado é fácil demais, isso aí o mundo mesmo vê. Os pecadores sabem que são pecadores, eles sabem que estão fazendo errado. O que acontece com Noé é que ele passa esse princípio ao coração dos seus filhos. E aí o que tem valor não é a arca, não é a estrutura, o que tem valor são os filhos, é quem ele coloca ali dentro. O nosso ministério se torna frutífero quando nós entendemos que Deus nos chamou para gerar primeiro nele, para depois gerar na terra. Entenda o seguinte, o ministério vai ser reflexo daquilo que você gerou em Deus, em oração, em jejum. E a terra vai refletir o que o céu está estabelecido. É por isso que quem dá a medida da arca para Noé é Jesus. É por isso que a medida do tabernáculo é Moisés que vê no céu. Deus dá sempre um modelo estabelecido que você encontrou no céu para fazer na terra. Então não adianta a gente querer viver de qualquer jeito. O tempo hoje, o dia que se chama hoje, o tempo que nós estamos é o mesmo tempo de Noé. O entorno, o contexto contemporâneo é o mesmo. Amém? Vocês estão entendendo alguma coisa?
Abre aí comigo. Gênesis. Gênesis 19. Gênesis 19, 1. Amém? Gênesis 19, 1 diz assim: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Aqui, deixa eu só dar o contexto, que todo mundo sabe, são 2 anjos que vão até Sodoma para condenar a cidade, para avisar Ló. Abraão está intercedendo por Ló ali atrás, amém? E Ló vai ser condenado, Ló não, Sodoma vai ser condenada agora. Vai descer fogo do céu e enxofre ali na cidade, amém? Todo mundo conhece o contexto? Então vai, ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Pode parar aí. Eu queria ler só um. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Em Gênesis 13, Ló vai parar em Sodoma porque quando ele vai se separar de Abrão, ele não ora, ele não pergunta para Deus para onde era para ir, antes ele levanta os seus olhos e vai para onde os olhos agradavam, sim ou não? Crê em mim que está escrito desse jeito. Ele vai por isso. Ou seja, ele está caindo no mesmo princípio de Gênesis 6. Pelos olhos se agrada, se casa, amém? E pelos olhos ele vai parar até Sodoma. Ele já caiu num princípio dos olhos. Esse homem primeiro ele vai parar em Sodoma porque ele não tem intimidade. Ele anda com Abrão, ele vê Abrão levantar altar, ele vê Abrão sacrificar, ele vê Abrão adorar, mas na hora de tomar uma decisão ele não consegue tomar. Na hora de tomar uma decisão, ele não consulta a Deus e nem ora. Ele faz do jeito dele, ele levanta os próprios olhos e faz do jeito dele. Essa é uma péssima maneira de se conduzir uma casa e uma família. Você levantar os seus olhos e fazendo aquilo que te agrada mais, você vai levar a sua casa para Sodoma. Você vai armar suas tendas até Sodoma e Gomorra, como Ló fez. Quem está entendendo? O princípio de governo de uma casa é como Abrão. Ele levanta um altar e fala: para onde eu vou? Em independência. É diferente, ele fala: olha, Ló, escolhe para onde você vai, que o que sobrar eu vou, porque o Senhor está sobre a minha vida, eu vou seguir o que Ele disser. Amém? Agora o problema é o seguinte: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló. Ló estava onde? Na entrada de Sodoma. Ou seja, aquele homem, Ló, aqui, para você entender o contexto, ele já tinha sido raptado uma vez e resgatado por Abrão, sim ou não? Gênesis 14, ele é levado cativo. Abrão pega 318 homens, servos da sua casa, vai lá e resgata ele. Ou seja, ele já sabia como era a cidade, ele já sabia os valores daquela cidade, ele conhecia aquelas pessoas, sabia quais eram os pecados que ali eram cometidos, e mesmo assim voltou para lá. Está entendendo? É um padrão de um homem que governa a sua casa, mas não consegue abandonar o pecado do seu coração. É o padrão de um homem que sabe aquilo que está errado, mas não consegue largar. Tanto que ele está na porta, na entrada de Sodoma, mas não consegue sair. Ele fica na porta de Sodoma, mas não sai. Ele não tem força. Ele armou a sua casa ali no limite. No limite de Sodoma, sabendo que tem que sair. A mente sabe que tem que sair, mas o coração é ligado aos prazeres, então ele não dá conta de abandonar. A Bíblia fala que chegaram os 2 anjos e encontraram com ele sentado na porta. Talvez ele tivesse muita vontade de ir embora, mas não conseguisse. Talvez aquele homem, talvez não, ele soubesse, já tivesse ciência de que tudo ali estava errado, de que aquela cidade era podre. Mas ele não conseguia sair dali.
Será que existe algum tipo de pecado nosso, algum tipo de mazela, algum tipo de pecado de estimação que nós cultivamos? Algum tipo de iniquidade dentro de casa que a gente não consegue tirar? Em Gênesis 16, quando Abrão possui Agar, tem um sério problema ali. Agar é uma serva egípcia. Abrão e Sara carregam Agar do Egito para andar com eles. E quando Deus dá uma promessa de um filho a Abrão, ele olha, não, eu sou muito velho, não vai dar. E Sara vira para ele e fala, toma a minha serva egípcia, Agar, e eu terei filhos por meio dela. Abrão, em vez de rejeitar essa palavra da esposa e dizer, não, Deus me deu uma palavra, nós vamos ter um filho nosso. Tudo que você carrega do mundo para dentro de casa, uma hora vai frutificar. Tudo que você carrega do Egito aí dentro, que você leva para dentro de casa, uma hora isso vai gerar alguma coisa. É por isso que é profanado ali a casa de Abrão. É por isso que até hoje nós temos uma briga entre judeus e árabes. Entre Isaac e Ismael. Por falta de governo dentro de casa. Por falta de tirar o que era do Egito de dentro de casa. Sabe, a falta de força de governar a própria casa. E eu olho aqui para esse homem, eu olho para Ló e eu vejo isso. Um homem que fica na porta com a casa estabelecida no limite, sem coragem e força de dizer não para o pecado e sair desse lugar. Infelizmente a gente tem muitos exemplos disso, sim ou não? Deixa eu continuar aqui para você ver. Tem que andar rápido, aqui já é 8h30, no 3. Aqui, te dar o contexto, Ló chama os anjos para ir para a casa dele, amém? Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa de Ló. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-a como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Amém? Olha isso aqui. Ele chama os anjos para ir para a casa dele. E aí ele começa a fazer um banquete. Sim ou não? Não adianta a gente querer fazer banquete, parecer que é espiritual com a casa caída. Ele chama para fazer um banquete para os anjos, mas a casa dele já tinha caído. Agora entende, olha o que acontece, os homens de Sodoma rodeiam a casa dele, e começam a fazer pressão. Uma casa onde as pressões externas são mais fortes do que os valores internos, ela cai. As pressões externas do mundo, de pecado, querendo entrar na casa de Ló, e ele ali fazendo um banquete para anjo, mas sem princípios e valores eternos, estabelecidos nas filhas, estabelecido na esposa, faz a casa dele cair. Era um homem de discursos vazios e ações que não condiziam com o discurso. O discurso é vazio porque o coração e as atitudes são diferentes. Não adianta fazer banquete para anjo, dizer que ama Jesus, falar que é crente, se dentro da sua casa vale mais o que lá fora está dizendo. Os homens de Sodoma tomaram a casa dele, bateram na porta, falaram, dá aí esse homem aí que nós vamos abusar deles. Sabe o que ele faz? Ele entrega a própria casa, ele entrega as virgens, as filhas virgens. E esse é o problema. Lá na frente, vou andar rápido, lá na frente, as 2 filhas embebedam Ló e geram dele, sim ou não? Mas a semente foi ele que plantou no coração delas, ele entregou elas para Sodoma. Ele entregou as filhas para Sodoma, por isso que elas vão lá e têm filhos com ele.
Olha para mim em nome de Jesus. Nós como pais temos responsabilidade em lançar semente no coração dos nossos filhos. E essas sementes vão frutificar princípios e valores, sejam bons, sejam maus. O que Ló estabeleceu na casa dele era que a virgindade delas não valia nada. E que elas deviam se deitar com qualquer um de qualquer jeito. Foi o que elas fizeram com ele depois. Então, e olha, presta atenção, não adianta você querer sair de Sodoma, se você não tirar Sodoma do coração delas. Ele tira as filhas de Sodoma, mas não tira Sodoma delas. Porque não adianta, meu irmão, o problema não é um lugar físico. O problema não é o ambiente, o problema é o coração. O problema de Ló aqui era esse. Os homens fazendo pressão em volta da casa, dizendo: olha, traz aí esses homens, nós queremos abusar deles. Para te dar um contexto, eu estava estudando isso aqui. Os juízes de Sodoma, acho que eu já disse isso aqui uma vez, mas vale lembrar. Os juízes de Sodoma tinham estabelecido uma lei. Qual era essa lei? De que os viajantes que passassem por Sodoma e que dormissem na praça, a cidade, a população tinha direito de abusar deles. É por isso que quando os anjos falam: olha, nós vamos sentar na praça, nós vamos dormir lá, Ló fica desesperado e fala: não, vamos lá para casa. E é por isso que esses homens, eles vão até a casa de Ló, ficam ao redor dela e falam: traz aí fora, porque nós queremos abusar deles. Tipo assim, é nosso direito. E quando Ló vai defendê-los, ele fala: eles estão sob a proteção do meu teto. Quer dizer o seguinte: olha, eles não estão lá na praça, eles estão na minha casa, vocês não têm o direito de abusar deles. Amém? Quer dizer, os juízes naquele tempo, entende, Jesus lá em Lucas 17 está dizendo, dos tempos de Ló também, os juízes seriam depravados, as leis seriam loucas. Você consegue pensar em juízes depravados e loucos? Consegue? Não vamos falar para não nos prender, mas no tempo de Ló já estava dito isso. Amém? Você consegue entender? Muito juiz doido por aí, careca. É Bíblia, irmão. As leis seriam depravadas e loucas, a injustiça dominaria. Então eu quero, além de falar de família, te mostrar o contexto, como ser uma família no meio desse tempo, no meio disso aqui, no meio desse caos todo. O problema de Ló, que o que ele passava para as filhas frutificou, assim como que o Noé passou, frutificou. Entende? A casa de Noé, ela é guardada porque está todo mundo dentro de um valor eterno. Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um chamamento, todo mundo, a casa dele tem uma incumbência. A casa de Noé é uma casa sacerdotal, ela tem uma incumbência de fazer uma arca. Ela tem uma incumbência de andar com Deus, ela tem uma incumbência de ser íntegra, de ser justa em meio aos seus contemporâneos, quer dizer, é no meio do povo. Agora a casa de Ló não, a casa de Ló ela é misturada com o povo. Por quê? Porque quando eles estão lá em redor, ele abre a porta da casa. Ele abre a porta e deixa entrar e é invadido. E em vez de envolver as filhas com os anjos, envolver as filhas com um propósito, não, ele envolve as filhas com Sodoma. Nós estamos envolvendo nossos filhos com o quê? Amém? Essa é a nossa pergunta. Será que nós estamos só fechando a porta e dizendo isso não, ou nós estamos realmente envolvendo nossos filhos com um chamado, envolvendo nossos filhos com um propósito? Sabe, fortalecendo no coração deles aquilo que de fato é um chamado. O envolver a casa é o lugar de maior proteção, a casa feita na rocha, a família toda envolvida, a família toda tendo revelação de quem é Cristo, a família toda sabendo quem é Jesus, a família toda tendo um propósito, cada um na sua parte, cada um no seu chamado, cada um fazendo o que foi chamado para fazer. Esse é o lugar de maior proteção para a sua casa. Um outro exemplo do Samuel. Eu estava viajando, eu parei para abastecer e foi antes dessa viagem também do Equador. Quando eu parei para abastecer, eu recebi uma mensagem, acho que era do pastor Voneiro, do pastor Geraldo, mostrando que estava tendo terremoto no Equador. E aí eu fiz uma brincadeira imbecil, tola,
com a Érica, falei, ó, está tendo terremoto no Equador, eu estou indo para lá, perigoso você ficar viúva. A gente fala cada bobeira, né? E aí o Samuel, e eu olhei assim, rindo para a Érica, quando eu olhei para trás, o Samuel já mudou a cara. Samuel ficou sério, eu vi que ele ficou triste, ele não falou nada, mas o semblante dele ficou triste. Falei, o que foi, Samuel? Ele, papai, o senhor vai morrer? Falei, não, papai falou brincando, é porque lá no Equador é assim e tal, e está tendo terremoto, tem perigo, mas é pouquinho, não vai acontecer nada não. Aí ele ficou calado. Passou um pouco, ele falou assim, papai, se o senhor for para o Equador, eu posso ir com o senhor? Falei, uai, mas como assim? Por que você quer ir? Ele falou, não, porque se o senhor for morrer lá, eu quero ir também, eu quero morrer também. Duas coisas. Primeiro, o amor ao pai, lógico. Mas segundo, ele não me pediu para não ir. No coração dele já está assim, firmado, pregar o evangelho vale mais do que a nossa vida. Amém? Pregar o evangelho é o chamado para casa, ele entendeu. Ele falou, deixa eu ir também. É claro que ele não tem noção de nada, lógico, a gente não vai pôr peso nas palavras dele. Mas dentro do coração dele tem uma semente que nós estamos plantando, amém? E não tem Satanás que vai arrancar isso em nome de Jesus. Não tem Satanás que pode arrancar dos seus filhos uma semente que você planta pelo Espírito Santo. Não tem Satanás, não tem capeta que tira uma família do propósito, uma casa estabelecida na rocha. A Bíblia fala que podem bater os ventos, podem descer a chuva, pode bater os rios, mas ela permanece. Então é envolver e construir a casa sobre a rocha. Não é sobre o que nos agrada, não é sobre os nossos olhos, e nem sobre o meu braço, nem sobre o que eu acho que é certo, é sobre a rocha. O problema de Ló é que ele sabia o que era certo, mas ele não encontrou a rocha para firmar a casa. Uma casa firmada nos limites de Sodoma, ela vai ceder. Ele não tinha forças para continuar, para vencer aquilo. (14) 19, 14. Eu vou acabar, aguenta aí. É até as 9, Geraldo? Olha isso, 19, 14. Aqui os anjos mandam ele chamar os genros, chamar a família para sair. Chamar a família e falar, olha, vamos destruir esse negócio aqui, vai descer fogo do céu, chama todo o seu povo para sair, para ir embora. Então saiu Ló e falou aos seus genros, que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Pode parar aí. Aqui eu quero te lembrar o seguinte, eu estou falando de duas famílias, dois modelos de família de crente que o Senhor Jesus disse que ia ter. Um é o modelo de Noé e a outra é o modelo de Ló. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, amém? O que você achar aí, é isso mesmo. Primeira coisa que eu queria te mostrar, ao contrário de Noé, Ló não tinha o respeito e a autoridade dos seus filhos, nem dos seus genros, e nem da família que o conhecia. A autoridade na família, ela é conferida mediante testemunho. A autoridade na família, ela é conferida, concedida, mediante testemunho. Não é com discurso vazio, não é com palavra vazia que você vai conseguir ter autoridade sobre alguém da sua casa, sobre alguém da sua família. Presta atenção no contexto. Ló é encontrado na porta de Sodoma, sim ou não? Quer dizer que ele ficava lá. Talvez ele pregasse, porque quando
Quando ele fala, olha, toma as minhas filhas aqui, ele entrega as filhas para o povo, os homens falam, esse aí quer ser juiz entre nós, acabou de chegar? Quer dizer que talvez ele já tivesse pregado, quer dizer que ele quer exercer algum tipo de juízo, se considerar superior a eles, amém? Agora, um homem que não consegue sair de Sodoma, ele chega para o genro e fala, vamos embora que vai destruir. Qual o peso da palavra que esse homem tem, se ele mesmo não consegue sair do lugar? Amém? Qual é o peso da sua palavra para a sua família hoje? Será que se você for condenar o pecado de alguém, for tentar ajudar, alguém vai escutar o que você tem para dizer? Será que você for levar uma palavra de juízo, falar, olha, Deus vai destruir esse lugar aqui, vamos comigo, será que alguém vai? Ló ele era tão desrespeitado que os genros gracejavam com ele, fizeram graça. A palavra dele é tão sem peso, é tão sem glória, que os genros olham para ele e falam, não, meu irmão, desse jeito aí não dá, nós não vamos com você não. A autoridade na família ela é concedida mediante testemunho. Não adianta a gente chegar com um monte de palavras sem peso, com aquilo que o coração está vivendo, com aquilo que a atitude está dizendo. Amém? Vocês estão acordados? O problema de Ló é que ele tentou levar os anjos, tentou levar os genros e as filhas pela palavra, mas Sodoma já estava dentro deles. Você não vai conseguir levar seus filhos pela palavra se o mundo estiver estabelecido no coração deles, se o mundo estiver estabelecido na mente deles. É por isso que o próprio Deus, Moisés fala assim, olha, encuca a palavra no coração dos seus filhos, encuca a palavra na mente, ensina. Por isso que o Salmo fala, medita nessa lei. O homem que é próspero, ele medita na lei, ele tem prazer nela. Não adianta você querer com palavra resolver, se o coração já está perdido. Olha isso. Um outro ponto, ele não tinha faltava tanta força para ele sair, que mesmo com a palavra de condenação, ele não consegue, os anjos têm que levar ele pela mão. Como que ele convence os genros a sair por uma palavra, se ele mesmo não sai? Como que a nossa vida em santidade vai impactar alguém, se nós mesmos não conseguimos viver? Se nós mesmos não conseguimos andar, se a nossa casa está caída, não vai. Os anjos tiveram que pegar ele e levar. Como que alguém que é carregado pode convencer outro a andar? Se nós temos que ser carregados pelos anjos, como é que eu vou convencer alguém a sair de um lugar? Eu mesmo não consigo andar por mim, a minha casa já caiu, como que eu vou convencer alguém ao contrário? Essa aqui é a pergunta. E aqui eu estou dizendo, vou voltar ao paralelo, é família de crente. Noé, pela palavra dele que tinha peso, pelo que ele vivia, as gerações, o que Noé gerou? Integridade, justiça, retidão e intimidade. A palavra dele tem peso, ele fala, todo mundo vai fazer a arca e todo mundo entra. Pode durar 100 anos, 120 anos que seja, o mundo batendo na porta, as coisas tentando invadir a casa de Noé, tentando levar os filhos, levar a esposa, levar as noras, mas todos firmes porque estão envolvidos com algo que é superior, todos firmes porque estão envolvidos num lugar de um propósito maior. Agora a casa de Ló é diferente, está todo mundo envolvido com Sodoma, meu irmão. Ló não governa a sua casa, olha aqui, já vou caminhar para o final, olha aqui no 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal.
Eu não vou ler para ganhar tempo, mas aqui já tinha dito que não era para olhar para trás, era para andar, amém? Já estava dito, não é para olhar para trás. Agora, a falta de governo e sacerdócio dentro da casa de Ló era tão grande, que a mulher sai de Sodoma, mas ela deseja tanto Sodoma, que Sodoma está no coração dela, que ela olha para trás para ver se vai destruir mesmo. E aí ela vira uma estátua de sal. A falta de governo em casa faz você perder a sua esposa, faz você perder a sua casa. Se você não sondar o coração da sua esposa, meu irmão, se você não governar, ela vai olhar para trás, vai dar errado isso aí. O desejo dela era Sodoma, por isso que os olhos são voltados para lá. Abre aí o 30, 19:30. Ló tinha um sacerdócio caído. Ele não conquistou o coração da esposa e das filhas. Não passou para elas os valores de Deus, os princípios de eternidade. O desejo das filhas e da mulher de Ló era Sodoma. Talvez ele ele tinha no coração ainda esse resquício, sabe? Por isso que ele não conseguia sair. Aí aqui no 30, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Ela está preocupada com o costume da terra. Ela não tem valores espirituais, ela não tem valores celestiais, ela não tem o valor do céu, ela tem costumes terrenos. Amém? Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservamos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Aqui está outro problema de Ló. A falta de sacerdócio faz você perder a percepção na sua casa. Falta de comando faz falta de percepção. Você não consegue mais enxergar o que seus filhos estão fazendo. Será que você sabe o que seus filhos estão fazendo? Será que você consegue ver o que sua esposa está fazendo, está desejando? Amém? Vocês estão aí? Ele deita e nem vê que a filha deitou junto. É uma total falta de governo, uma casa desgovernada demais, meu irmão. Você não sabe o que essa mulher está fazendo. Você acabou de perder a mulher, virou uma estátua de sal. A sua filha está deitando com você e você não está vendo. Isso é uma bagunça, cara. É uma casa fora da rocha. Ló era um homem de ânimo dobre. O que Tiago fala do homem de ânimo dobre? Inconstante em todos os seus caminhos. Não pense que vai receber do Senhor alguma coisa. O que é um ânimo dobre? É um cara que tem tanto vontade de orar quanto vontade de pecar. Está pronto para as 2 coisas. O ânimo dobre é o cara que mora em Sodoma, mas quer sair e não dá conta. Amém? No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também essa noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou, nada. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e chamou Moabe, é o pai dos moabitas. A mais nova também deu luz a um filho e lhe chamou Benami, é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Amém? Fica de pé aí para parecer que eu vou acabar. Eu dei uma corrida aqui, Geraldo, para não passar do horário. As filhas de Ló
saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. O próprio Pai inseriu no coração delas esse valor aqui. Quando os homens de Sodoma pediram as mulheres, pediram os anjos, ele falou: não, toma aqui minhas filhas. Ali naquele momento, ele implantou no coração das filhas esse princípio. Agora Noé implanta no coração dos filhos o princípio de que é necessário estabelecer justiça na terra, construir uma arca para a salvação do povo. São dois modelos de família, em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. São dois modelos de família cristã que nós temos aqui. É uma casa que entendeu um propósito sacerdotal para casa, para todos. Onde todos são chamados para uma obra, todos têm uma revelação, um chamamento, são todos envolvidos na rocha. Todos conhecem Jesus. Onde, pela justiça da minha casa, eu condeno o mundo. Agora tem um outro modelo, o modelo de Ló, onde talvez o conceito e a definição de pecado são bem conhecidos, mas o conceito e definição de santidade não são bem vividos. Onde se entende muito na mente, se vive pouco em atitude e coração. Homens de ânimo dobre. Eu quero em nome de Jesus orar para que seja expulso todo o espírito de Ló sobre nós. Toda casa hoje que não está colocada, firmada, toda a casa, todo o elemento da casa, os pais, os filhos, os genros, as noras, sejam estabelecidos, envolvidos na rocha em nome de Jesus. Sejam colocados agora princípios e valores. Você precisa em nome de Jesus entender uma coisa: nós precisamos passar os princípios corretos para os nossos filhos. Isso não é simplesmente você só apontar o que é errado, mas é envolvê-lo no que é certo. É envolvê-lo no Espírito Santo, envolvê-lo com a Escritura, envolvê-lo com o chamado, envolvê-lo com a obra. Jesus, quando chama os discípulos, ele não só cita o que é errado, mas ele envolve os discípulos naquilo que ele estava fazendo. Nós vamos andar comigo. Chamou os 12 para que estivessem com ele, sabe, se envolvam comigo, mas que os enviasse depois a pregar, a curar enfermo, expulsar demônio. Primeiro esteja envolvido com Jesus. O chamamento em Marcos 3,10 é para que eles estivessem envolvidos com Jesus primeiro. Gera em Deus primeiro para a sua casa retidão, justiça, integridade e intimidade com Deus. A partir desse momento o céu se revela a você e te dá uma arca, as medidas corretas para um chamado, para um ministério que não é seu, é da sua casa. É para a casa inteira ficar envolvida. Quando Jesus chama os discípulos é para que estivessem com Ele. A primeira coisa, Marcos 3,11, estivessem com Ele. Vocês vão se envolver primeiro comigo, vocês vão me conhecer, se relacionar comigo, e depois eu vou envolver vocês naquilo que eu faço. Curar enfermo, expulsar demônio e pregar o Evangelho. Primeiro se envolve com Ele, depois tem uma arca, meu irmão. Primeiro você se envolve com Ele, depois você faz uma arca para os outros. Os nossos filhos valem mais do que a arca. É preciso deixar isso claro. Uma arca sem filho para colocar dentro, ela não tem o seu propósito. Não adianta você ter anjo na sua casa se você entrega as suas filhas para os homens de Sodoma. Não adianta você ter anjo em casa, fazer banquete. Não adianta falar, proferir o nome de Jesus e viver uma vida errada. Não adianta você dizer que é crente e a sua casa está bagunçada. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, entregando essa reunião de hoje, mas Senhor, te pedir em nome de Jesus, que as famílias sejam colocadas agora, na rocha que é Cristo Jesus. Dê sabedoria, entendimento, revelação, capacidade e atitude para as famílias dessa igreja, para os homens e para as mulheres, para os pais, estabelecerem a sua casa na rocha. Ainda que batam os ventos, ainda que venha a chuva, ainda que corram os rios, ela vai permanecer firme em nome de Jesus. Uma família envolvida com o céu, o inferno não pode resistir. Uma família onde todos são envolvidos, onde todos têm o Espírito Santo, onde todos se envolvem com Cristo. Esse é o modelo para esse tempo, esse é o modelo para essa geração, e eu libero essa palavra sobre a igreja no nome de Jesus. No nome de Jesus.
nome de Jesus. Senhor, capacita os homens e as mulheres, os princípios do Senhor, papai: retidão, justiça, integridade e intimidade. Transforma a nossa casa primeiro pelo nosso coração, primeiro por dentro e depois por fora. Nos coloca firmes, regimentados na rocha que é Cristo. Nós expulsamos do nosso meio todo espírito de Ló, todo o ânimo dobre, toda a palavra proferida sem atitude nós rejeitamos, no nome de Jesus.